Olá, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Hoje a gente vai abordar um pouco sobre exames complementares, que possuem bastante importância para a confirmação dos nossos diagnósticos que a gente vai ter na clínica, certo? Principalmente na estomatologia, onde a gente vai solicitar bastante os exames complementares para ajudar nesse diagnóstico, tais como os exames de imagem e exames laboratoriais. Com o passar dos slides, a gente vai debater um pouco melhor sobre cada um deles. Então, vamos lá. Os exames complementares, eles são divididos em exames hematológicos e exames de imagem, tá? Entre os exames hematológicos, a gente tem o exame que é o hemograma, tá? O coagulograma, a glicemia e as sorologias, tá? São os exames mais solicitados para a gente na clínica de estomatologia. Em relação aos exames de imagem, a gente tem as radiografias, que podem ser classificadas em intraorais e extraorais, as tomografias, que é a que a gente tem de mais tecnológico, em relação a diagnóstico, que ela oferece uma imagem tridimensional e que condiz com uma imagem que condiz com a realidade, sem riscos de sobreposição de imagem. Ultrassonografias, que são utilizadas para outras técnicas, e a ressonância magnética, que é bastante utilizada na região de ATM, para ver o disco articular e dentre outras estruturas. Certo? A gente vai debater um pouco mais sobre cada um desses exames. Começando pelos laboratoriais, primeiramente eu queria debater com vocês que o protocolo básico para avaliação hematológica do meu paciente, ele tem como base o hemograma completo, tá? Para a gente ver toda a série vermelha. Plaquetometria, que é o exame responsável para a gente avaliar as plaquetas. O tempo de protobina, que também faz parte dos exames de plaqueta. Tempo de tromoplastina parcial ativada também e a glicemia em jejum ou hemoglobina glicada. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença em relação a essas duas, certo? Que a gente vai debater um pouco melhor lá na frente, tá? Então, vamos lá. O hemograma, gente, ele tem como principal finalidade avaliar de forma geral, quantitativa e qualitativa as células sanguíneas, ou seja, eu vou avaliar tanto a parte de quantidade, ou seja, quantas hemácias tem no meu paciente, no sangue do meu paciente, e em relação à qualidade dessas hemácias, se elas estão em tamanho adequado, se elas estão menores do que o tamanho adequado e assim por diante. Então, a série vermelha, gente, ela vai me ajudar bastante no diagnóstico de anemias, certo? Dentre outras alterações. A gente tem também as plaquetas, né, que vão me ajudar a identificar problemas na coagulação, dentre outras coisas. E as da série branca, tá? Que estaria relacionada às infecções, tanto bacterianas, dentre outras coisas, tá? Então, a gente vai debater um pouco melhor sobre cada uma delas. Começando pelo eritrograma, gente, o eritrograma ele tem como principal função contar e avaliar os eritrócitos. A gente sabe que cada exame desse cada exame que eu faço no meu paciente tem que ter uma certa média em relação à quantidade dessas hemácias, tá? Para a gente poder avaliar se está tudo dentro dos padrões e tal. E a partir daí a gente começa a adentrar nos possíveis diagnósticos que o meu paciente pode vir a ter. E quais são essas funções dos eritrócitos? A principal função do eritrócito é o transporte de oxigênio através da proteína que é chamada de hemoglobina, tá? A principal patologia em relação a que a gente pode identificar no eritrograma é em relação à quantidade, tá? Porque quando eu tenho a quantidade de hemácias um pouco abaixo do normal, a gente pode levar em consideração que o meu paciente ele pode ter um quadro de anemia, certo? Isso vai depender da quantidade de hemácias e que está presente naquele exame, certo? E a parte funcional que está relacionada aos eritrócitos é em relação ao transporte de oxigênio. Então, o meu paciente, se ele não está tendo transporte de oxigênio de forma correta, que isso está diretamente relacionado com a parte da quantidade e funcional dos eritrócitos, o que é que o paciente pode vir a ter? Meu paciente pode vir a ter uma baixa na hemoglobina. E o que é que pode levar no meu paciente? Meu paciente ele pode ter uma intoxicação por CO2. Por quê? Porque eu não vou ter o transporte de oxigênio adequado que é levado pelas hemácias. Então, consequentemente, eu vou ter gás carbônico do que oxigênio no meu sangue, o que pode levar o meu paciente a ter uma intoxicação com CO2, certo? E a hemoglobina, como eu falei para vocês, é uma proteína que vai estar junto aos eritrócitos, tá? Ela se combina e leva o oxigênio para as células de todo o nosso corpo, tá? E como eu falei para vocês, uma baixa na hemoglobina e nos eritrócitos pode levar meu paciente a um quadro de anemia.
Em relação aos valores de referências, a gente tem uma certa diferença em relação à quantidade de homens e das mulheres. Nas mulheres, a gente tem por volta de 4,5 a 6,1 milhões, certo, de hemácias no sangue. E em relação à mulher, a gente tem 4,1 a 5,3 milhões de hemácias no sangue, tá? Em relação ao hematócrito, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente faz aquela centrífuga do sangue, certo? A gente consegue observar, a gente coloca o sangue, né, num tubozinho de ensaio e a gente coloca dentro de um dispositivo, onde ele vai se centrifugar. Quando a gente se faz essa centrífuga, aquele tubete que estava cheio de sangue, ele se divide em três partes. A primeira parte, que é a de cima, vai ser o plasma sanguíneo. Tem a partezinha que está mais na mediana, que vai ser onde vai estar localizados os leucócitos e as plaquetas, e a parte de baixo vai ser os eritrócitos, como vocês podem ver nessa imagenzinha aqui, ó. Então, o hematócrito, gente, ele é o volume de eritrócitos encontrado no sangue centrifugado, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui a gente tem a presença de eritrócitos, essa parte mais azulzinha a gente tem os leucócitos e as plaquetas, e essa parte mais amarela é onde fica o plasma sanguíneo, que hoje em dia é utilizado para diversos tipos de coisas, tais como ajuda na cicatrização, dentre outras coisas, tá? Fechamento de fístula bucosinusal. Em relação ao eritrograma e o hematócrito, né, em relação à mulher, que são os valores de referência, a gente vai ter por volta de 38% a 47%, tá? E no homem vai estar ali por volta de 44% a 54%, certo? E em relação a uma possível patologia que o paciente pode vir a ter, está relacionada à anemia também, certo? A gente sabe que tem diversos tipos de anemias, né, que podem ser classificadas de acordo com o déficit de cada elemento que tem nos componentes sanguíneos, tá? E do que é o VCM? O VCM, o volume corpuscular médio, ele vai avaliar o tamanho do eritrócito, tá? Que é o tamanho da hemácia. Se as hemácias elas estiverem maiores do que o padrão normal, meu paciente ele pode vir a ter uma anemia que a gente chama de anemia macrocítica, tá? Essa anemia macrocítica ela pode acabar dificultando o transporte de oxigênio para as células de todo o meu corpo, tá? Assim como se forem menores, eles podem também ser classificados como anemia microcítica, que também vai dificultar no transporte de oxigênio, tá? E em relação aos valores de referência, eles podem variar nos adultos entre 80 a 96, tá? Em relação ao tamanho das hemácias. Já o leucograma, gente, o leucograma vai avaliar a série branca, certo? Que seria basicamente os leucócitos, tá? Aqueles que vão ser responsáveis pela primeira linha de defesa, dentre outras coisas. A série branca ela está relacionada principalmente com as defesas do nosso organismo. E a gente já estudou que existem diversas células de defesa no nosso corpo, tais como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, macrófilos, cada um tendo sua função primária. Por exemplo, as plaquetas elas vão ser responsáveis pela produção do coágulo, né, que não é a série branca em si, mas só como exemplo. A gente tem o exame, né, que eu acabei de falar para vocês, que vai avaliar de uma forma melhor as plaquetas, tá? Os linfócitos, que estão relacionados a infecções virais, certo? Os neutrófilos, que vão estar relacionados lá em relação à infecção bacteriana, assim como o macrófago ou monócito, né? Que é o macrófago de forma mais jovem. Por isso que em infecções e inflamações que estão ocorrendo em um período curto de tempo, a gente tem a presença dos bastonetes, né, que são neutrófilos jovens, e tem dos monócitos, que são macrófagos jovens, certo? Os eosinófilos, que estão relacionados a infecções parasitárias, assim como os basófilos, tá? E aqui eu coloquei só um exemplo para vocês. Em infecções virais, a gente vai ter um exemplo de linfocitose, a gente vai ter um aumento no número de linfócitos. Em infecções bacterianas, a gente vai ter a presença de uma leucocitose, que seria o aumento no número dos leucócitos, tá? O coagulograma, que eu vou falar de uma forma melhor para vocês, que a gente vai avaliar a contagem de plaquetas, tá? Essa contagem de plaquetas, ela não varia, independente do sexo ou da idade, ele sempre tem que ter aquele padrão, tá? E em relação a patologias e valores de referência, o valor de referência a gente vai ter por volta de 140 mil a 36 mil plaquetas, tá? E a principal patologia associada é a trombocitopenia. Como assim, Ítalo? A trombocitopenia, ela significa a diminuição no número de plaquetas no sangue do meu paciente. Isso pode influenciar diversos tipos de coisas, tá?
principalmente na coagulação. Essa trombocitopenia, ela pode ser assintomática até 70 mil plaquetas presentes no sangue. A gente tem um limite para fazer procedimentos invasivos, tais como cirurgia, gengivectomia, aumento de coroa, que a gente vai precisar ter no mínimo 50 mil plaquetas, tá, para fazer esse procedimento, mas com devidos cuidados. E com menos de 30 mil plaquetas, o sangramento do meu paciente é espontâneo e a gente é contraindicado qualquer tipo de abordagem cirúrgica no meu paciente, certo? E para avaliar essas plaquetas e a coagulação principalmente, a gente vai precisar pedir os seguintes exames, que seria o TP, que é o tempo de protrombina, que ele vai avaliar principalmente a via extrínseca, o fator 7, tá, da coagulação. O TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, certo? Que vai avaliar principalmente a via intrínseca. O tempo de sangramento, para mim ver quanto tempo de que meu paciente ele demora sangrando até a formação do coágulo. E o tempo de coagulação, certo? Que já estaria relacionado à formação da fibrina, tá? Em relação à glicose, gente, é outro exame que também é pedido, principalmente na estomatologia, que a gente pode ser feito na hora, que seria o exame por meio da glicemia em jejum. O paciente ele vai vir em jejum, né? Vai vir fazer o exame e a quantidade de glicemia no sangue tem que ser de no mínimo 120, tá? Estaria ali considerado normal. E a gente deve fazer no mínimo 2 testes, tá? E em relação à hemoglobina glicada, a principal diferença é que, porque a glicemia em jejum, ela vai dar aquele exame com base naquele dia. Então, meu paciente ele pode comer mal a semana toda e no dia que ele for fazer o exame, ele pode acabar dando um falso negativo, falso positivo. Por quê? Porque a gente vai ter meio que um falso diagnóstico do meu paciente. Já a hemoglobina glicada, gente, ele vai me permitir um exame por volta de 3 meses. Então, por volta de 3 meses, eu vou ter a quantidade da glicemia presente no sangue do meu paciente. E o normal, ele está ali por volta de 5 a 6%, o alterado está por volta de 7 a 9%, e de alto risco está relacionado a mais que 9% no sangue, tá? E em relação à sorologia, eu coloquei aqui o exemplo de sífilis, né, que é uma infecção bacteriana, que é transmitida principalmente por via sexual, que a gente pode pedir alguns exames que podem nos ajudar no diagnóstico dessa alteração, onde os principais são o VDLR, que é um exame quantitativo, que indica se tem presença de antígeno da bactéria na corrente sanguínea, e o FTA-ABS, que é um exame qualitativo, que ele vai avaliar de forma rápida se existe algum resquício daquela bactéria presente na nossa corrente sanguínea. E pedindo os 2 exames ao mesmo tempo, eu vou identificar se o paciente tem a forma ativa ou não da doença, certo? Passando agora para os exames de imagem, os exames de imagem, assim como os exames hematológicos, eles têm como principal função, junto ao exame clínico, auxiliar no diagnóstico das lesões, tá? Principalmente quando se trata de lesões intraósseas. Em relação a esses exames, a gente tem a tomografia computadorizada, que é o que a gente tem de padrão ouro em relação aos exames de imagem, que vai me oferecer uma imagem tridimensional, sem riscos de sobreposição de imagem, e uma imagem que condiz com a realidade, em 3 cortes, que seria o axial, sagital e o coronal. Então, é um exame padrão ouro, só que tem boa parte das contraindicações é pelo fato de ser um exame muito caro, certo? Mas a faculdade tem a oferecer totalmente gratuito. A ressonância magnética, que como eu falei para vocês, é bastante utilizada em relação a distúrbios na ATM, na articulação temporomandibular, e as radiografias intra e extraorais. Em relação às radiografias intra e extraorais, a gente tem que ter em consideração que o radiopaco, né? Só relembrando da rádio, que o radiopaco ele vai ser a estrutura mais densa, onde os raios eles não vão passar, eles vão ficar localizados em um determinado local, por isso que a imagem sai branca, sai radiopaca. E radiolúcido é uma imagem que os raios-x eles passam como se fosse um vácuo, certo? E os exames de imagem intraorais, eles são divididos em radiografia periapical, radiografia interproximal e radiografias oclusais, cada um tendo sua indicação. As radiografias periapicais vão ser indicadas para ver todo o tamanho do dente, desde a coroa até o ápice da raiz. As radiografias interproximais vão ser indicadas para me avaliar a coroa dos dentes superiores e inferiores, tá? Principalmente para me ver cárie oclusal e interproximal. E as oclusais, elas vão me ajudar o diagnóstico de possíveis alterações, como nesse caso aqui que a gente consegue ver
um cialolito, que é uma calcificação no ducto da glândula salivar, tá? E em relação aos exames extraorais, a gente tem principalmente a teleradiografia de perfil, que já foi bastante utilizada no planejamento de cirurgias ortognáticas, que hoje é mais utilizada para o planejamento de planejamento ortodôntico, tá? As tomografias computadorizadas, como eu já falei para vocês, é o que a gente tem de padrão ouro, e aqui a gente já consegue ver a tomografia no corte coronal, tá? E a radiografia panorâmica, que são os exames mais solicitados para o nosso dia a dia clínico, tá? Pois me permite uma avaliação da área de região maxilomandibular por completo, tá? Então era só isso que eu queria passar para vocês, gente. Qualquer dúvida me põe à disposição a vocês e até a próxima.